Graça e paz, irmãos. Saúdo a todos com a paz do Senhor e convido todos vocês neste estudo indutivo de Mateus, capítulo 4, do verso 1 ao 11, a tentação de Jesus. O texto, a palavra de Deus diz assim: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Então, este é o texto que nós pretendemos estudar nesta oportunidade de forma indutiva. Primeiro vamos fazer observações, depois buscar a interpretação, o significado da passagem e, por último, aplicar esta passagem à nossa situação atual, à nossa vida. Então, convido vocês a fazer este estudo e antes oramos. Pedimos a Deus, em nome de Jesus, que abençoe cada um de nós, nos dê entendimento, percepção espiritual, visão espiritual para entender qual é a mensagem, qual é o ensinamento, qual é a interpretação correta, para que possamos aplicar de forma fiel essa palavra na nossa vida. A primeira parte, então, são as observações, perguntas de observação que você pode usar no seu pequeno grupo, no culto doméstico, né? Então, a primeira pergunta: logo após ouvir do céu a declaração do Deus Pai, Jesus é levado para o deserto. Por quem e qual finalidade? Então, se você observar no capítulo 3, que é o contexto anterior a essa passagem do capítulo 4, é o batismo de Jesus. Então, o que vem antes aqui é o batismo de Jesus. No batismo de Jesus, quando Jesus sai da água do Rio Jordão, o Pai, Deus Pai, declara publicamente: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Ou seja, logo depois dessa declaração pública, Jesus, o Filho amado, ele é levado para o deserto. A pergunta é: quem levou Jesus para o deserto? E qual foi a finalidade? A resposta está aí no verso 1 do capítulo 4. A seguir, quer dizer, a seguir ao batismo, depois que Deus falou do céu, este é o meu Filho, Jesus foi levado. Levado por quem? Pelo Espírito. Observe que a letra é maiúscula, então o Espírito Santo ao deserto. Com qual finalidade? Para ser tentado pelo diabo. Então, o Espírito Santo leva Jesus para o deserto com essa finalidade, para ele ser tentado. Então, havia um propósito de Deus na tentação de Jesus Cristo. E hoje nós vamos estudar isso. Qual era o propósito? Por que Jesus passou por esse teste, por essa tentação? Outra pergunta: quando o diabo se aproximou de Jesus, o que Jesus estava sentindo? O que Jesus estava sentindo quando o diabo se aproxima dele? Verso 2. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Verso 3. Então, quando ele teve fome, então o tentador, aproximando-se, lhe disse. Então, quando Jesus teve fome, o que ele estava sentindo quando o diabo aparece? Ele estava sentindo fome. Quantas foram as tentações aqui registradas nessa história? Quantas tentações foram registradas aqui? 3 tentações. Verso 3, verso 5, verso 8 e verso 9. 3 tentações registradas nessa história. Quantas vezes o diabo colocou em dúvida a declaração do Deus Pai de que Jesus era seu filho? Como eu já disse aqui, no contexto anterior, é o batismo de Jesus. No batismo, Deus fala: este é o meu filho amado. Foi uma voz ouvida do céu, uma declaração pública, um reconhecimento público. Quantas vezes aqui nessa história da tentação, o diabo coloca em dúvida essa declaração de que Jesus era o Filho de Deus? Resposta: 2 vezes. Então, verso 3,
Ele fala, se és filho de Deus, ou seja, está colocando em dúvida, tentando colocar dúvida na cabeça de Jesus com relação à paternidade espiritual dele. Será que você é mesmo filho de Deus? Então, por duas vezes, o diabo tenta colocar em dúvida a paternidade, essa declaração de Deus. Este é o meu filho amado. Então, aqui no verso 3 e no verso 5 também nós observamos a mesma estratégia do demônio. No verso 6, ele diz assim, e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te. Né? Então, duas vezes, no verso 3 e no verso 6. A primeira tentação apela para a fome, para o orgulho ou para as posses? É uma pergunta que você pode fazer no seu pequeno grupo. A primeira tentação de Jesus. Nessa primeira tentação, o diabo apela para a fome, para o orgulho ou para as posses? Resposta para a fome, ou seja, para a necessidade física. Quando ele fala, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus estava com fome e o diabo vem e usa essa estratégia, essa tentação que apela para a necessidade física, a fome. A segunda tentação apela para qual desses três aspectos da vida humana? A questão física ou outros aspectos, né? Apela para o orgulho, né? Então apela para o orgulho. A segunda tentação apela para o orgulho. Quando ele fala, se você é filho de Deus, atira-te daqui, porque os anjos são obrigados a te segurar. Você não é o filho de Deus? Então tenta mexer na questão do orgulho. E a terceira tentação, para as posses. Quando o diabo mostra para Jesus os reinos e fala, se você prostrado me adorar, eu te dou tudo isso. Outra pergunta, na segunda tentação o diabo citou qual parte do Antigo Testamento? Aqui é muito interessante. Então, na segunda tentação, o diabo ele usa um trecho do Antigo Testamento contra Jesus. Qual é esse trecho? Qual versículo? Quais são esses versículos que o próprio Satanás usou contra Jesus na tentação, na segunda tentação? Está lá no Salmo 91, verso 11 e verso 12. Então aqui em Mateus 4, está aqui no verso 6, é a segunda tentação. E lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Porque está escrito. Então o diabo vai buscar lá no Antigo Testamento uma parte da Bíblia para usar contra Jesus. O que está escrito e o diabo usa? Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Essa citação, usada pelo diabo, nós encontramos essa citação no Salmo 91, verso 11 e verso 12. Lá no Salmo 91, verso 11 e 12, diz assim, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Verso 12, eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Então o diabo usa o Salmo 91. O diabo omitiu a parte final do verso 11 do Salmo 91. Então, se nós observarmos a citação lá, o Salmo 91, no verso 11, nós vamos observar que a parte final do verso 11, o diabo não usou na tentação com Jesus. E o que diz a parte final? Diz assim, o verso 11 diz assim, ó, porque a seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem. Até aqui o diabo usa, ele pega esse versículo, até essa parte aqui, ó, para que te guardem. Aí a parte final do verso 11 ele omite. Por quê? A parte final diz assim, em todos os teus caminhos. Para que te guardem em todos os teus caminhos. Essa parte ele omite, o diabo omite. Aí ele volta, continua no verso 12. Eles te sustentarão nas suas mãos. Né? Então ele omite uma parte do verso 11. Por quê? A pergunta é, por que será que o diabo omitiu essa parte final do verso 11 do capítulo 91 de Salmo? É porque o verso 11 diz que Deus guardaria nos seus caminhos, ou seja, nos caminhos normais da vida. E pular de cima de uma torre não faz parte desses caminhos normais. Então, como o diabo sabia que essa parte não seria favorável ao seu argumento, ele omite. Ou seja, ele queria que Jesus pulasse de cima de uma torre e usa um trecho do Salmo 91 falando que os anjos guardariam Jesus. Só que lá no Salmo 91 fala em todos os seus caminhos. Jesus poderia falar, mas pular de cima de uma torre não faz parte dos caminhos normais da vida de uma pessoa.
Aqui Deus está falando de proteção na vida regular, no caminho regular, não numa situação anormal dessa. Outra pergunta, Jesus enfrenta o diabo com o seu poder pessoal ou usando citações das escrituras do Antigo Testamento? Nas três tentações, Jesus usa o poder pessoal dele como Deus, como a segunda pessoa da Trindade, ou ele recorre à própria Bíblia, às Escrituras? A resposta é que Jesus recorre às Escrituras. Nas três tentações, Jesus responde com as Escrituras. Jesus diz, está escrito, está escrito, está escrito. E ele recorre ao que já estava escrito no Antigo Testamento. Outra pergunta. Leia e confira se Jesus usou para vencer as tentações as seguintes citações da Bíblia. Então, nas três tentações, Jesus usou citações bíblicas. A pergunta que você pode fazer, peça para as pessoas do seu pequeno grupo para abrir a palavra de Deus nessas citações e confirmar se foram elas mesmo que foram usadas por Jesus. Deuteronômio 8:3, Deuteronômio 8:3. Para a segunda tentação, Deuteronômio 6:16 e para a terceira, Deuteronômio 6:13. Então, Deuteronômio 8:3 diz assim: Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Isso é Deuteronômio capítulo 8, verso 3. Jesus usou esse versículo aqui para rebater a primeira tentação, quando o diabo queria que ele transformasse pedras em pães. Sim. A segunda tentação, Jesus usou Deuteronômio 6:16. O que diz em Deuteronômio 6:16? Não tentarás o Senhor teu Deus como tentaste em Massá. Sim, Jesus usa esse versículo aqui. Jesus tinha conhecimento desse versículo e ele usou esse versículo. A mensagem, a verdade desse versículo, a interpretação desse versículo contra o diabo na segunda tentação, quando ele queria que Jesus pulasse de cima da torre, do pináculo do templo, porque, segundo a interpretação diabólica, os anjos seriam obrigados a segurar Jesus, para que ele não tropeçasse em pedra alguma. E aí Jesus usa Deuteronômio 6:16, não tentarás o Senhor teu Deus como tentaste em Massá. Ou seja, se Jesus pulasse de cima daquela torre para obrigar os anjos a proteger a sua vida, seria uma tentação a Deus. E na terceira tentação, quando o diabo oferece as posses, a glória dos reinos, Jesus usa Deuteronômio 6:13. O Senhor teu Deus temerás e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Então aqui Jesus faz uma interpretação desse versículo e conclui que só Deus deve ser adorado. Como as necessidades de Jesus foram supridas nessa história que nós lemos? Como que elas foram supridas? A resposta está no verso 11. Elas foram supridas pelos anjos de Deus. Com isto, verso 11, Mateus 4:11. Com isto deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Essa é a primeira parte do nosso estudo, que são as observações, né? Observações de casos pessoais, específicos. Agora nós podemos entrar na segunda parte do método indutivo, que é a busca do significado, que é a interpretação. O que isso ensinou para os leitores originais, as primeiras pessoas. Por que Mateus escreveu essa história? Qual era o propósito de Mateus naquela época? Isso é a interpretação. Tem algumas perguntas aqui que podem nos ajudar. Primeira pergunta: será que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo? Porque todos os representantes das alianças anteriores de Deus haviam também passado por um período de tentação, como Adão no jardim do Éden e Moisés no deserto. Isso é verdadeiro ou isso é falso? É verdadeiro. Os representantes anteriores a Jesus, como Adão representou toda a humanidade, Adão foi tentado no jardim do Éden. Moisés, como representante, também foi tentado no deserto. Então Jesus, como representante da humanidade, também passaria por um período de tentação, um período específico de tentação. Por isso que o texto inicia dizendo que o próprio Espírito Santo foi quem levou Jesus para o deserto e para ser tentado.
Essa tentação de Jesus também serviu como preparo espiritual para o início do seu ministério entre os homens? Essa experiência que Jesus teve de tentação colaborou para o seu ministério que estava iniciando aqui? Sim. Isso aqui foi um teste no qual Jesus foi aprovado. O diabo se aproximou no momento de maior fraqueza de Jesus, tentou relativizar e deturpar a palavra de Deus para desviar Jesus da sua missão salvadora? Sim. Quando ele teve fome, no maior momento, quer dizer, depois de 40 dias e 40 noites, quando a fome apertou, o diabo apareceu, tentando relativizar, deturpar a palavra de Deus. Em qual sentido? No sentido de tentar colocar dúvida em Jesus com relação à paternidade, né? Jesus tinha ouvido na ocasião do batismo: este é o meu filho amado, no qual está o meu prazer. E aí o diabo vem, no momento de extrema fome, né? E fala: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Se és filho de Deus, se jogue daqui, porque se você for filho de Deus, os anjos são obrigados a te proteger. Não está escrito lá no Salmo 91:11? E o diabo faz essa deturpação do Salmo 91:11, interpretando de forma equivocada, né? Omitindo a parte final do verso 11. E interessante também que lá no Salmo 91:11, o diabo ele cita parcialmente o verso 11, cita o verso 12, mas o verso 13 ele não cita. E o que diz o verso 13 lá do Salmo 91:11? Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Quer dizer, o verso 13 é claramente contrário a Satanás. Ele omite essa parte e deturpa o verso 11. Na primeira tentação, o diabo queria fazer Jesus interromper por sua vontade a aprovação que o Pai lhe impusera, desobedecendo a Deus. Ou seja, o diabo queria que Jesus não confiasse no sustento do Deus Pai. Então, na primeira tentação, quando ele fala: se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães e come, mata essa fome sua. O diabo estava querendo que Jesus desobedecesse ao Pai e que o próprio Filho, o próprio Jesus, interrompesse aquele jejum. Ou seja, que Jesus falasse assim: chega, agora eu decidi, eu não quero mais, eu vou interromper esse período de jejum e vou comer, vou transformar essas pedras em pães. Sim, o diabo queria que ele fizesse isso, né? Que ele não confiasse no sustento de Deus, que ele pensasse assim: eu preciso transformar essas pedras em pães, senão eu vou morrer de fome. O diabo queria que Jesus pensasse dessa forma, ou seja, queria que Jesus desobedecesse ao Pai. Então a resposta de Jesus foi magnífica, foi espetacular. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Na segunda tentação, o diabo queria que Jesus duvidasse do plano de Deus, pensando que se ele pulasse daquela torre e os anjos o salvassem, muitas pessoas veriam aquele ato, né? Jesus pulando e os anjos aparecendo e pegando Jesus, e assim Jesus conquistaria os corações das pessoas de forma muito mais rápida e eficiente do que aquele ministério que ele estava iniciando, um ministério de humilhação, um ministério de sofrimento, né? Ministério do servo sofredor. Ou seja, o diabo queria que Jesus não confiasse na direção do Pai. Na primeira tentação, o diabo queria que Jesus não confiasse no sustento do Pai. Agora aqui, será que ele queria que Jesus não confiasse na direção do Pai? Ou seja, esse caminho que o seu Pai está... aquele que você diz que é seu Pai está te mandando, é um caminho de sofrimento. Para que isso? Pula daqui, os anjos te pegam, a multidão vê os anjos te salvando, pronto, você vai ser adorado, você vai conquistar os corações, as pessoas vão ver que você é diferente. A pergunta é essa, era isso que o diabo queria? Ou seja, que Jesus não confiasse no direcionamento do Pai? Sim, o diabo queria isso, que ele pulasse, os anjos iam fazer aquele milagre, aquela aparição, e as pessoas iriam adorar Jesus, se aproximar de Jesus, né? E aí Jesus responde: mas está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Na terceira tentação, o diabo queria oferecer a Jesus um caminho mais fácil que o caminho da cruz e impedir que ele se qualificasse como sacrifício, como sacerdote perfeito, evitar que ele se tornasse o perfeito representante da raça humana, que Jesus conquistasse o mundo à força e não por voluntariedade ou pelo sacrifício próprio. Ou seja, o diabo queria que Jesus não adorasse a Deus e fosse idólatra, como se os fins justificassem os meios.
Então, quando o diabo fala, está vendo todos esses reinos, essa glória, tudo isso é meu, eu vou te dar, basta você se prostrar e me adorar. Sim, o diabo queria isso, queria que Jesus fosse idólatra, que adorasse o próprio Deus, a segunda pessoa da Trindade, adorando uma criatura, que é Satanás, né? E o diabo queria que, ao fazer isso, ele iria se desqualificar, então ele iria pecar. Ele não poderia mais representar ninguém porque ele mesmo teria pecado. Então ele não seria um representante perfeito. E ele não poderia se sacrificar porque ele não seria um sacrifício perfeito. Ele teria o seu próprio pecado, né? Que é a idolatria. E aí Jesus sabiamente recorre à palavra de Deus mais uma vez e responde: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Verso 10, capítulo 4, verso 10. Jesus enfrentou as tentações usando a palavra de Deus como espada do Espírito, como nós vemos lá em Efésios 6,17. A palavra de Deus é a espada do Espírito, para rebater o diabo e manter a confiança no Deus Pai quanto ao sustento, quanto à direção e quanto à adoração. Sim, Jesus recorre ao livro de Deuteronômio para rebater as 3 tentações do diabo, e mantendo a confiança dele no Pai com relação ao sustento, nem só de pão viverá o homem, em relação à direção, ele não poderia tentar Deus, ele não poderia pular de uma torre, ele tinha que seguir naquele ministério de jejum, de sofrimento, de servo e de adoração. Ele veio para adorar o Pai, adorar a Deus, não para adorar o diabo. Também podemos resumir essa história assim, aqui tem um resumo dessa história. Nós podemos resumir dessa forma: as tentações serviram para mostrar o tipo de Messias que Jesus seria. Ele não levaria a efeito a sua missão usando o seu poder sobrenatural para necessidades próprias. Aqui é a primeira tentação. Ele não usaria o seu poder pessoal de Deus para necessidades próprias, ou para conquistar muitos seguidores mediante milagres ou magias. A segunda tentação. Ele não iria pular de uma torre para obrigar os anjos e assim conquistar corações de forma sobrenatural, ou fazendo concessões a Satanás. É a terceira tentação. Ele não faria concessões a Satanás. Ele cumpriria o seu ministério, confiando em Deus, confiando no Pai, com relação ao sustento, à direção e à adoração. E podemos chegar à terceira parte desse estudo, que é a parte da aplicação. O que esse texto nos ensina hoje? Aqui é a parte, talvez a parte mais importante do estudo. O que esse texto nos ensina hoje? O que eu posso levar para casa? O que eu posso levar para a minha vida depois de fazer um estudo do capítulo 4, do verso 1 ao 11, a tentação de Jesus? Algumas perguntas. Se Jesus, que é o Filho de Deus, se preparou para o ministério, ele foi tentado, testado. É correto os cristãos pensarem que não precisam se preparar, que não precisam estudar a Bíblia, que não precisam orar, pois o Espírito Santo deve fazer tudo por eles? O Espírito Santo deve fazer tudo por nós? Se Jesus, que é o Filho de Deus, passou por esse período de teste, de provação, de preparo, os cristãos podem presumir que não precisam se esforçar, que não precisam estudar, que não precisam orar? Não, não é correto. Todos também precisam se preparar para ser cristãos cada vez mais sábios, mais obedientes, mais confiantes. Outra pergunta de aplicação. Podemos aplicar a resposta de Jesus à primeira tentação dizendo que nem só de saúde viverá o homem, que nem só de sucesso viverá o homem, que nem só de dinheiro vive o homem, nem só de casa, só de prazer, nem só de carro, de alegria, de amigos, de família, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus? Nós podemos fazer essa construção, essa analogia? Sim, nós podemos fazer. É uma aplicação desse estudo. Nem só dessas coisas vive o homem continua vivendo de toda a palavra que procede da boca de Deus. Outra pergunta, quando um cristão fala assim: se o Senhor fizer isso, ou se o Senhor me der aquilo, ou o Senhor sabe que eu sou fiel, Senhor, faça isso por mim, o Senhor sabe como eu tenho sido. Então são algumas construções, algumas frases, né? Então essas frases, quando alguém usa essas frases, essas condicionais, essas condições,
essa pessoa corre o risco de estar tentando a Deus, incorrendo assim no mesmo pecado ao qual o diabo queria induzir Jesus na segunda tentação, quando ele falou, pula daqui. Está escrito na Bíblia que os anjos vão te sustentar, vão te segurar. Então, quando alguém usa essas frases, ele está correndo o risco de cometer esse pecado que o diabo queria que Jesus cometesse, que é tentar a Deus. Se o Senhor fizer isso para mim, eu vou ser fiel ao Senhor. Se o Senhor me der isso, eu vou fazer isso para o Senhor. Ou, Senhor, eu faço isso para o Senhor tem visto a minha vida, o Senhor conhece a minha vida, o Senhor sabe que eu sou fiel, que eu sou bom, que eu sou caridoso, que eu ajudo as pessoas, agora eu estou precisando do Senhor. Agora, geralmente a gente costuma ver isso em casos assim, quando a pessoa está passando por uma doença grave, algum familiar, né? Senhor, eu tenho sido fiel a Ti toda a minha vida, agora eu preciso ser... Não corre um risco de estar tentando a Deus, como o diabo queria que Jesus fizesse na segunda tentação. Quando somos tentados, também devemos buscar força somente na palavra de Deus, ou seja, na Bíblia, que é a espada do Espírito, como fez Jesus para contra-atacar o diabo aqui, ou podemos recorrer a outras fontes também, como rituais, sacrifícios, promessas pessoais, né? Quando nós somos tentados, onde nós devemos buscar força para reagir, para contra-atacar? Da mesma forma que Jesus fez, na palavra de Deus, na Bíblia. A Bíblia é a espada do Espírito. Então nós chegamos ao fim desse estudo, Mateus capítulo 4, de 1 a 11. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa aplicar esta palavra, estudar mais esta mensagem, né, em casa, se aprofundar cada vez mais nessa mensagem, aplicar, ser obediente, confiante em Deus com relação ao sustento. É Deus que te sustenta. Confiante em Deus com relação à direção, é Deus que dirige a sua vida, Deus é que sabe o que Ele quer para você, e confiante em Deus com relação à adoração. Somente Deus deve ser adorado, o homem não deve ser adorado. Não existem outros deuses para serem adorados. Nada deve ser adorado no lugar de Deus. Confiança em Deus, no Pai, no Filho e no Espírito Santo com relação ao sustento, com relação à direção e com relação à adoração. Que Deus abençoe a sua vida. E se Deus permitir, na próxima semana, queremos gravar mais um vídeo, dando sequência ao nosso estudo indutivo do Evangelho segundo Mateus.